Olá pessoal, meu nome é Israel da Silva Araújo, sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal pelo Instituto Federal de Rondônia, no campus de Ji-Paraná. Irei apresentar a vocês este trabalho sobre o crescimento de mudas de açaí, Euterpe oleracea Mart, em substratos alternativos, cuja área temática é Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Silvicultura. Gostaria de agradecer a colaboração dos demais autores, Guilherme Henrique dos Santos, William Neymog, Marta Betânia Ferreira Carvalho, Matheus Faro Moreira, sob a orientação da professora doutora Andresa Pereira Mendonça. Uma breve introdução sobre o tema. O açaizeiro, Euterpe oleracea Mart, é uma palmeira nativa da Amazônia, utilizada pela população dessa região de forma integral, tendo importância econômica como produtor de frutos e palmito. Para o gênero da Euterpe spp, a produção de mudas em grande escala é realizada com base em uma norma com padrões estabelecidos pela Comissão Estadual de Sementes e Mudas do Pará, desde 1997, instruindo sobre o tempo de viveiro, altura e diâmetro do coleto a serem atingidos e o recipiente no qual deve ser conduzido. Em relação ao substrato ideal para a produção de mudas de açaizeiros, deverá ser escolhido quando apresentar boa aeração, drenagem, retenção de água, disponibilização de nutrientes, fácil aquisição e custo acessível. Logo, para definir um substrato para essa espécie, é necessário testá-lo e avaliar o comportamento da muda. Portanto, as características de um substrato podem influenciar diretamente na biometria das mudas, na qual utiliza-se os parâmetros não destrutivos e de fácil mensuração, como a altura da parte aérea e diâmetro do coleto, para avaliação da qualidade das mudas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento do crescimento de mudas de açaí em diferentes substratos alternativos e em intervalos de tempo. O experimento foi conduzido no viveiro florestal do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Ji-Paraná. O elemento experimental foi montado da seguinte forma. Foram montados 5 tratamentos, sendo eles T1 com substrato comercial, T2 solo mais areia na proporção 1:1, T3 solo mais areia mais esterco de gado na proporção 1:1:1, T4 solo mais areia mais esterco de carneiro na proporção 1:1:1 e por último T5 solo mais areia mais cama de galinha na proporção 1:1:meio. As mudas passaram por avaliações não destrutivas aos 30, 60, 90, 120 e 150 dias de viveiro e, por fim, a avaliação destrutiva aos 180 dias. Bom, os parâmetros analisados foram a altura da planta, diâmetro do coleto, razão entre a altura da planta e o diâmetro do coleto e, por fim, o índice de qualidade de Dixon, como destacado na fórmula abaixo, que engloba a massa seca total da planta dividido pela relação entre a altura da planta pelo diâmetro do coleto mais a relação da massa seca da parte aérea sobre a massa seca do sistema radicular. Com os resultados dos parâmetros biométricos e do índice de qualidade de Dixon, chegou-se à conclusão de que o substrato formulado com esterco de galinha, ou seja, tratamento 5, atendeu às demandas nutricionais, biométricas, morfológicas e menor intervalo de tempo para a formação de mudas de açaí de boa qualidade. Agradeço a atenção de todos e obrigado.